PW nos 3 módulos, tal, coisa que não tinha no PW a gente não tinha nos 3 módulos, só tinha em um, na verdade. Então, bom, vamos lá. Aula de PW2, 29 de abril de 2021. Vamos lá. Eu recomendo, já que vocês tocaram no assunto aí, fazer o curso de DS de novo. Não, foi que nem as palavras do Rafael. Foi o Rafael? Não, vai pra graduação, cara. Apesar que o curso da FATEC você vai levar bem mais de boa. Com a formação técnica que você tem, você vai levar bem mais de boa. Mas a ideia é ser para um nível superior, dentro da mesma área. Agora, você falar, pô, eu quero fazer técnica em outra coisa. Ah, tudo bem, aí é dispensar. E vai para a questão da idade também, né? Tem muita gente que vem conversar comigo isso aí. Pois qual é a sua opinião? Aí eu converso com a pessoa e troco ideia. Qual a sua idade? Pô, e aí? Como que tá? Dá para ir para facul? Como que tá os seus pais? Aí a gente troca uma ideia. Mas cada caso é um caso. Mas eu recomendaria realmente fazer a faculdade, cara. Putz, Rafael, sei lá, Rafael, qual faculdade recomendar? Cara, eu ouço falar muito bem da FIAP. Tem uma aluna, eu tenho uma ex-aluna nossa que é formada em gestão de TI. Até brinco com ela, falo, meu, você faz um técnico comigo e vai fazer gestão de TI, velho. Nossa, ela fica louca, ela quer me bater. Mas aí ela terminou a faculdade de gestão de TI e foi fazer. Ela tá fazendo banco de dados. E se eu não me engano, na mesma faculdade, inclusive. Só de banco de dados, um tecnólogo em banco de dados. Então, FIAP é absurdo, rico, né? Só que é uma grana do caramba, é uma nota. É exatamente isso que eu falo, é uma bala. Mas é uma das, né? Então, tem isso aí. Tem as FATECs também, né? Que agregam pra caramba. Falam muito bem da Universidade Adventista. Tem uma galera que fala bem da faculdade. Assim, eu não conheço, tá bom? Não conheço. Vai ser um método e tal. Só ouvi falar. Até através da galera eu conheci. Isso, exatamente. É Impacta, é verdade. Tem Impacta. É, embaçado. Um pau e 400. Meu, pagar um pau e 400 de faculdade é duro, é embaçado. Então, tem tudo isso. Mas a gente pode bater um fórum para isso. FECAF, curso de análise e desenvolvimento de sistema. Então, eu não sei, ó, se vocês quiserem, eu não sei. O meu filho estuda no Colégio Ser, que é a FECAF, né? Só que ele estuda no colégio. Lá na empresa eu acho que tem o Brunão faz FECAF. Posso perguntar para ele, perguntar como que tá lá e falo para você. Necessariamente não sei, mas eu tenho conhecidos que estudam lá. Posso perguntar e falar para você. Putz, é assim, ó, olha a janela do quarto do meu filho aqui, eu vejo a faculdade de frente, assim. Ó. Então é interessante. Jogos digitais na ETEC de Imbu? Ah, tá, você estava conversando com a Gleides, tá? Cara, não sei. Que eu saiba, nesse momento, não. Não sei. Nesse, quer dizer, não sei, não sei. Nesse momento, não, mas possibilidade sempre tem. A gente vê que dá muito mercado. Sabe por quê? É bom você comentar até isso, porque todo semestre em DS, todos os semestres, desde que começou o curso, que formam turmas, tem jogos. Não sei se vocês do segundo estão planejando alguém fazer jogo aí. Mas todas as turmas que a gente teve até agora, todos os TCCs, todos os terceiros, tinha pelo menos um jogo seu grupo. Então pronto, mais um para estatística. Então assim, isso faz a gente pensar em, isso já pensei várias vezes, eu e o Cris, é que o Cris não tá mais com a gente, né? Mas a gente já trocou ideia em relação a isso.
Eu acho que seria uma boa para o público de lá. É uma coisa de se pensar, Pedrão. Sinceramente, é verdade. É uma coisa de a gente se pensar. Até você deu uma ideia aí. Se tiver jogo, você se inscreve. Ah, é legal. Oxe, todo mundo. Acho que até meu filho vai querer entrar escondido lá para poder assistir as aulas. Nem não tem idade. Bom, vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu falar da aula aqui, porque eu já tô atrasado. E aí a gente já conversou pra caramba. Deixa eu dar aula, pelo amor de Deus. Bom, estão vendo a minha tela, né? Vai nada. Galera, meu monitor tá meio de lado aqui agora, né? Vocês estão vendo, né? Porque eu tive que adequar aqui as coisas aqui para minha esposa, que a minha esposa tá usando aqui também para trabalhar durante o dia, então, e ela tem uma máquina dela aqui na frente, tá me atrapalhando pra caramba. Fiz uma arrumação aqui no final de semana, acho que, ó, uma droga. Com lixo isso aqui. Então, eu vou ter que mexer nisso aqui no final de semana, aí semana que vem vai estar melhor. Tô de lado, o fio do meu fone tá esticadão aqui, tá horroroso isso aqui, mas vamos embora. Bom, só repassando, na aula passada nós falamos da criação do método de inserção de cadastro do usuário, lembra? Então nós trabalhamos a controller, né, de inserção e vimos que estávamos fazendo todas as validações do lado do back-end. Tudo bem? Todas as validações do lado do back-end. Dentro da controller, então a gente faz essa validação na controller e se der qualquer pau quanto à validação da controller mesmo, a gente já retorna para a view falando, mano, azedou aqui, esquece, não dá para usar, tá faltando tal coisa, e eu nem vou lá para minha model, certo? Feito isso, se passei pela validação, eu faço a instância da model no usuário e peço o método inserir. Obviamente a gente teve que colocar 2 campos a mais na nossa tabela de usuários, né? Aquela inicial que a gente teve lá no começo das aulas. Então a gente deu uma incrementada nisso. Criamos 2 colunas, né? O nome e o tipo. E fizemos aqui um método inserir dentro da model musuário, dando o insert desse cara. Beleza? Então, nós terminamos a aula na semana passada, pedindo a implementação dos senhores quanto a isso. Aí fizemos lá no Insomnia, né? A chamada desse método, né? Para inserir, post conforme, passei os campinhos, blá blá, dava o send, fazia a inserção do usuário, e aí começamos a fazer o quê? Os testes das validações, né? Então aqui, não passando o usuário, não passando a senha, não passando o nome, não passando o tipo de usuário, ou passando um tipo de usuário de forma inválida. Testamos isso, né? E terminamos a aula dizendo, bom, esse método de inserção foi implementado, fizemos as validações, então, teoricamente, esse método eu encerro. Minha pergunta, todo mundo conseguiu implementar isso? Isso é importante, porque, de novo, a gente isso é uma continuidade. Então, a nossa. Lógico. Ah, desculpa aí, mano. Ah, puta, tá bem melhor, né? Tá bem melhor que no primeiro dia lá que eu fiquei preocupado. Ótimo, show. Ô, Evelyn, tudo bem? Você tá quieto hoje? Deu alguns BOs, mas sim. Sim. Tá, beleza. Que bom, ótimo. Matheus tá aí. Matheus tinha dado uns problemas lá atrás também. Não sei se rolou, não sei se o Matheus tá aí, não vi. A Evelyn tinha dado um problema, mas a Evelyn já tinha falado em aula mesmo que tinha dado certo.
O Matheus tá jantando de novo, né? É ele que tá jantando na última hora, né? Então tá. Então vamos seguir aqui o fluxo. Bom, vamos fazer um método de consulta de usuário. Daqui a pouco ele veio, eu tava juntando, mas eu tava vendo sua aula. Então, o método de consulta, né? É um dos métodos mais do mesmo ponto que ele é simples de implementar, ele também é um dos caras mais importantes, vamos dizer assim, porque é o cara que você vai dar o quê? Os dados para o teu usuário. Ele vai poder enxergar o banco. Pensa assim, porque quando você está desenvolvendo, é estranho isso, mas reflete da seguinte forma. Quando você está montando a interface, que é o que a gente está tentando fazer aqui, e você dá isso para o usuário, você vai usar esse método consultar. Tá, ele vai lá no banco e olha, mas o usuário ele não enxerga o banco, eu estou querendo dizer ele é aberto, né, com os dados. Ele só vai enxergar o que tu retornar. Tudo bem? Que é diferente de quando a gente pega e dá um select na tabela. Eu estou vendo tudo. Então a importância da criação desse método é em você se preocupar em retornar ao usuário exatamente aquilo que você propõe dentro de um cadastro de usuário. Tá, já respondo já o Tacílio. Entendeu, pessoal? Então, quando eu vou fazer a consulta, eu tenho que ter muito essa sensibilidade. Putz, o que eu vou dar de parâmetro para o meu usuário para que eu consulte na base e retorne tudo aquilo que é relevante. Obviamente, né, que eu tenho que retornar aquilo que é relevante para o usuário também. Então, é uma linha muito tênue, assim, que a gente tem que prestar atenção quando a gente está implementando isso. Só antes de continuar a responder a pergunta do Otacílio, professor, eu não poderia fazer um arquivo do controller para modules e tudo, um arquivo controller para tudo e modules para tudo? Que nem diz, muita gente fala isso, tudo posso, mas nem tudo me convém. Já ouviu falar isso? Poder pode, cara. Não teria problema nenhum. Você fazer isso, não teria problema nenhum do ponto de vista assim, putz, não vai rodar, vai dar pau. Não, vai funcionar. Só que, cara, olha só, vamos pensar na manutenção desse código. Na manutenabilidade do código, uma coisa que a gente viu lá no primeiro módulo, que é o que? É o da manutenção desse sistema. Se você pega cada objeto, primeiro que aí eu fujo um pouco do conceito de orientação objeto, né? As classes estão representando os objetos que eu tenho dentro do meu programa, né? Então a gente está trabalhando com o objeto quem? O usuário aqui. Então dentro do objeto usuário eu tenho todas as suas características, que são o quê? Os seus atributos e os seus métodos. Tudo bem? Então, isso já é um conceito de orientação objeto. Se eu jogar tudo numa maçaroca só e fazer, eu já fujo esse conceito. Não, não tem limite de método para classe não, cara. Não, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse não. Eu posso colocar quantos métodos quiser. Lá na empresa, eu tenho classes que tem 25, 30 métodos dentro dela. Dentro dela, métodos privados, públicos. Não tem. Inclusive, é coisas que a gente vai mexer aqui. A gente vai trabalhar com método público, que inicialmente eu trabalho a ideia do método público, mas depois a gente vai trabalhar com método privado também. Entender esse conceito. Então, as coisas ficam desorganizadas. Imagine nós trabalhando aqui em equipe, né? Vamos supor aqui que vai trabalhar eu vou ver aqui, estou olhando aqui na tela, tem o Jonathan, tem o Cauã e tem a Laís aqui na minha tela. E tem eu, 4. Aí nós temos o usuário, produto, login e unidade de medida que a gente vai ver lá na frente. E eu posso pôr, por exemplo, eu falar, Jonathan, trabalha na classe de usuários, Cauã trabalha no método de unidade de medida, Murilo na de login e a Laís no de unidade de medida, falei? Senão, ou seja, eu consigo pôr todo mundo para trabalhar
dentro do mesmo sistema, cada um trabalhando numa classe diferente, porque estão organizados de forma separadas, tudo organizado, né? Então, não ficaria um código padrão, limpo, que atenda as normas aí de orientação a objeto, de boa qualidade de desenvolvimento de software, assim, tá? Mas daria, se você fizesse a maçaroca, funcionaria sim, mas não seria a melhor forma, tá? Bom, voltando aqui para a consulta, então a gente vai continuar usando a nossa classe de usuário, beleza? Só que a gente vai colocar agora um método de consulta. Consultar, tá bom? Sim, Daiane. Teoricamente, sim, né? Corretamente, sim. Tem que ter uma validação, depois a validação que eu vou para uma outra classe, herdar os caras lá, e puxar os dados dele, assim por diante. Deixa eu mostrar aqui no Visual Studio Code que eu acho que é melhor. Pelo menos para me explicar é melhor. Então, olha só, tem o método consultar. Então, olha lá. Só que você virar para 4 tipos de consulta. É aí que estou falando que tem a flexibilização da consulta, que é aquilo que eu comentei anteriormente. Para todos os usuários, para um determinado usuário, para um tipo de usuário ou para nomes de usuário. Putz, dentro do método, a gente vai dar a opção do usuário. Olha só, ao invés de eu criar 4 métodos, um para trazer pelos usuários, porque se eu falar assim, galera, eu como cliente, e exigir para vocês o seguinte, falar, galera, eu quero que o método de consulta me traga consulta pelo usuário, por trazer todo mundo quando eu quiser, trazer um determinado usuário, trazer um tipo de usuário, administrador ou comum, ou por nome. Bom, o Marcos está pedindo 4 coisas, então, teoricamente, já pensou de cara, eu teria que montar 4 métodos. Consulta nome, consulta usuário, consulta tipo e consulta tudo. Não. Não. A gente vai matar tudo isso em uma consulta só. Só que eu estou explicando aí no usuário, não é no usuário, é o usuário. Deixa eu não consultar da usuário. Falei errado, desculpa. Tudo bem? Então a gente vai dar esse leque. Nós, como back-ends, vamos criar um método, mas que vai atender 4 consultas diferentes. Certo? Então, olha lá. Usuário, nome e tipo. Administrador comum, recebido via POST e colocado em variáveis. Retornos possíveis. 1. Dados consultados corretamente. Tipo de usuário inválido e dados não encontrados. E aí eu recebo essas variáveis, dou um str to upper no tipo de usuário para ele já salvar maiúsculo. E aí eu faço a validação. Olha lá. Eu pergunto se o usuário é diferente de branco, administrador ou comum. Diferente de administrador, diferente de branco, diferente de comum. Se for diferente dessas coisas, o que ele faz? Tipo de usuário inválido. É a única validação que eu faço. O resto, eu deixo passar ou não. Tudo bem? Passando ou não, dando certo, quer dizer, essa validação não sendo atendida, ele vai para o else, faça a instância da M-usuário e faça o quê? Vou lá no método na module de usuário, executando o método consultar, passando todos esses caras. Tudo bem? Vou lá para minha module, dentro do método consultar, faço o quê? Dou um select asterisco from na tabela de usuários, onde a data de criação seja maior. Eu pus essa data só para dizer, dar um start da data. Essa data foi quando começou o meu sistema. Maior ou igual a 2020, 0801, 0000, porque é um timestamp, né? E aí eu fiz a validação com if, podia ser com switch case, sei lá. Olha lá.
Se o usuário for diferente de branco, o que eu faço aqui, ó? Eu pego essa query que eu já joguei dentro de uma string, concateno com o quê? End usuário igual ao usuário que está sendo passado. Se tipo de usuário for diferente de branco, end o tipo de usuário igual ao tipo de usuário que está sendo passado. E o nome, end nome like nome. Então, se ele quiser puxar todo o José, todas as Marias, todos os Marcos, ele consegue. Porque eu estou dando um like aqui. Tudo bem o like para vocês no SQL? Ou não? Explica de novo. Quem falou? Eu, Daiane. Ah, tá, é que não apareceu aqui para mim. O que o like faz? O like, ele, nesse caso que ele está aqui, ele não importa o que eu tenho dentro do meu texto aqui, ó, quer ver? Eu não abri o Workbench, né? Mas deixa eu abrir aqui. O like, ele pega, não viu? Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Então a gente dá uma explicadinha aqui rápido, tá? Não vou entrar no método do Luiz, não. Só vou dar um overview aqui só para a gente poder seguir, mas ele vai explicar isso para vocês lá na frente direitinho. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar uma tabela aqui que eu tenha. Boa noite, professor. Opa, boa noite. Boa noite, turma. Professor, desculpa aí, eu cheguei agora que eu estava atendendo uma empresa, viu? Tá bom, beleza. Então aqui na tabela de clientes, vou pegar aqui o BD Vendas e vou fazer aqui select asterisco from TBL cliente limite 5, só para ver aqui quantos clientes eu tenho aqui, só para... Então, ó, por exemplo aqui, tá vendo? Nome do cliente, vamos usar esse que é um campo texto. Vamos supor que lá no teu front, lá o usuário fala, eu quero achar todos os caras que tem a Costa no nome, vai. Puxar a sardinha pro meu lado. Costa. Então, o que você vai fazer aqui? Select, asterisco from cliente, where, nome, underline, cliente, like. Não importa o que venha antes, só precisa ter Costa. E não me importa o que tem depois. Tendo Costa no meio, no começo ou no fim do campo, me traga. Na hora que eu executo, ele traz todo mundo que tem Costa. Olha lá, Marcos Costa, Axel Acosta, Brod Acosta, Steven Acosta, Ali Acosta, Timon Acosta, Joel Acosta, tá vendo? Todos eles têm Acosta. O meu Costa é no meio do nome. Aí tem os caras que tem Costa, mas tem o Acosta, também traz. Tá? Então o like serve para isso. Ele me traz um conteúdo de um campo, independentemente se ele comece ou não com esse nome, com essa string. Por exemplo, se eu tirar o Costa aqui, perdão, se eu tirar o percent aqui e executar, ó lá, eu saí fora da jogada, tá vendo? Ele traz o quê? A Costa, vejam os nomes dos caras, todos terminam com Costa. Por quê? Não interessa o que comece. Ele só quer que termine com Costa. Tudo bem? E se eu fizer, obviamente, o contrário, ele não vai trazer ninguém, porque não tem nenhum nome que comece com Costa. Tudo bem? Tudo bem a ideia do like? Só para vocês não viajarem no que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, ou seja, essa query doida aqui, concatenada bonitinho, ela vai atender o que a gente está se propondo lá atrás. Tudo bem? A trazer dados sendo passados ou não, de acordo com o critério que a gente estabeleceu. Beleza?
Montei a query, dou um DB query nele para ele executar, ele vai guardar na variável de retorno e vou perguntar: trouxe mais uma linha? Trouxe. Aí o que eu faço? Eu crio um atributo dados que eu vou passar um array para ele, ó lá, com código 1, a mensagem, consulta efetuada com sucesso. E passo o quê? Mais um índice aqui, ó. Mais um componente desse meu array, que é dados. Dentro desse dados, o que vai ter? O resultado da consulta. Putz, então você está colocando um array dentro do outro. É, exatamente. Dados vai virar um arrayzinho. Então eu vou dar lá para o usuário lá o código das mensagens padrão que a gente vem criando para todos os métodos que a gente está fazendo, a mensagem e efetivamente os dados. Se ele não retornar nada, se a base de dados estivesse vazia, por exemplo, o que ele vai trazer? Código e somente a mensagem, dados não encontrados. Não vai passar o parâmetro dados porque não tem dados. Ah, é uma role function, certo? Não entendi, Renan, a sua pergunta. Professor, Oi? é a Daiane. Oi, Daiane. O código que está ali em cima do retorno é ele que está pegando de dentro do banco de dados, né? Aqui? Aqui não dá pra... Isso, esse daí mesmo. Isso, exatamente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um DB query. Estou falando para ele o banco de dados que está instanciado, que é aquilo que a gente configurou lá na primeira aula. Né, executa a query do que está na variável SQL. O que é? select. O resultado joga aqui dentro. Então, os dados, se tiver 1000 caras nessa tabela, ele vai armazenar os 1000 caras aqui dentro. Entendeu? Então, ele enche esse cara. Beleza? Aí, o que eu faço aqui? Nada. Aí, eu faço o quê? Eu dou um retorno.result. O que é o result? É todo esse conteúdo que ele trouxe dessa query. Então, ele vai encher esse cara. Tá? Para você passar um valor para uma variável, tem que usar esse. Aqui, né? Sim, sim. Isso está dizendo o quê? Que código recebe 1, message recebe consulta, dados recebe esse array aqui. Exatamente. Isso aí, Renan. Exatamente. Dependendo do que ele trouxer aqui de resposta, ele retorna dados. Retorna dados para o usuário. Vai vir para retorno. Dou um JSON encode no meu retorno. Então ele vai retornar para a view o quê? Um cara em formato JSON, que é o que aparece lá no nosso Insomnia lá. Certo? Então consultar basicamente é isso, não foge disso. Se a gente for lá no Insomnia agora, né? Para a gente não perder tempo, que eu já... Deixa eu ver se eu consigo fazer um duplicate. Vou pôr 2 aqui, só para a gente não perder tempo, tá, galera? Oh, desgrama. Aí. Vou dar um rename nela. Então, o localhost compra o usuário consultar. Beleza, olha só. Então, eu montei aqui. Você está lá nas notas de aula. E aí, tá aqui usuário, nome e tipo de usuário, tá vendo? Se eu não passar nada, olha lá.
Olha só o que ele me retorna. Tá vendo? Ele me retorna o código 1, consulta efetuada com sucesso. E dentro de dados, olha lá, ele abre todos os usuários que eu tenho consultado, tá vendo? Por quê? Porque eu não passei nada, lembra? Quando eu não passar nada, ele traz tudo. Aí vamos dizer assim, usuário. Vamos pôr aqui, pô, todos os usuários tá Marcos? Que droga, tem 2 usuários Marcos, que burris. Vou pôr admin, vai, só para ficar diferente. Eu vou pôr usuário admin. Ele traz só admin. Deixa eu puxar tudo aqui para ver os nomes. Marcos Costa. Nome nenhum. Marcos Costa, que legal, né, Marcos? Você é criativo pra burro, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos seguir um cara aqui, usuário. 1, 2, 3. Não. Vamos colocar o usuário Nono, vai. Senha. www.google.com, sei lá. Nome. Pasfúncio Antônio. Pasfúncio Antônio, vai. Tipo de usuário comum, idade, sei lá, 25. Beleza, cadastrei. Vamos lá. Vamos lá na de consulta agora. Tá lá o Nonô, senha, beleza. Nome do cara, Pasfúncio. Então vamos passar aqui, Pasfúncio. Pasfúncio. Ele me acha o cara. Tipo de usuário. Tipo de usuário inválido. Opa. Comum. Marcos e Pasfúncio. Administrador. Não encontrou ninguém, porque eu não tenho ninguém administrador no coisa. Caramba, só tem um comum? Sei lá, até eu fiquei na dúvida. Vamos ver? Deixa eu achar aqui no meu... Deixa eu ver aqui na tabela de usuário. Deixa eu ir lá para a tabela de usuário. Select asterisco from usuários. Tô em compras, filhão. Não selecionei o banco de compras, agora selecionei. Tem em comum e tem o primeiro em branco lá que a gente não colocou. Então tá certo, ele trouxe todo mundo lá, né? Que é todo mundo comum. Tudo bem? Então, ou seja, o método consultar não é diferente disso. Mas o bacana é que com um método só eu consigo trazer vários níveis de usuários. Tudo bem? Claro, a parte de consultar, quanto isso vocês veem aí, deixa eu só ver aqui que eu vou botar Cílio. O que é aqui? Oxe, o que é isso, cara? Tá estranho isso aí pra caramba, hein, meu? Dá uma olhada com calma nisso aí. Até agora tranquilo? Então beleza. Então eu vou passar aqui, desse aqui eu já vou disponibilizar para vocês, mas é tudo que a gente fez, né? Passo a passo. O método de alteração. Então, usuário cadastrado, crê em Deus Pai eterno, hein? Se a sua massa de teste tá, ó, uma droga. Criando o método de alteração. Então, ó, vamos agora criar o método de alteração do usuário no nosso sistema. Vamos, nesse caso, criar um método que atualize o nome, a senha ou o tipo de usuário.
O usuário em si, não deixaremos atualizar. O que eu quero dizer para vocês? Isso é uma outra coisa que a gente passa no dia a dia aí. Alteração. A gente vai trabalhar com as alterações de nome, bem, tipo de usuário e senha. Por que que eu não mexo no usuário? Por que que eu não altero o usuário? Alguém teria ideia por que que a gente não faz isso? Ou não deveria fazer isso? Se eu quiser fazer, eu vou conseguir, mas alguém poderia me dizer o porquê? É uma das coisas. Por causa do ID? Sim. Então, depende. Pode ter dois usuários com o mesmo nome. Se o Primeiro, se o campo usuário for chave, não. Se ele não for chave, até pode. Mas por que que, por exemplo, eu estou usando o sistema há 30 anos. A mudança no banco pode implicar também, Daiane. Mas vamos supor assim, ó, eu trabalho na empresa, nos sistemas da empresa há 30 anos. Aí, sei lá, meu, 30 anos, fiquei velho e tal, puta, tá Marquinho lá, pô, não sou mais Marquinho. Meu usuário é Marquinho, sei lá. Ah, já tô velho, não sei o que e tal. Então vou pôr agora Marcão, meu usuário. Então eu vou lá no meu usuário e mudo para Marcão. Aí eu pego na tabela de usuário e blau. Mudei. Só que, pô, caramba. Eu tenho dados há 30 anos lá que o Marcos cadastrou. Então, vamos supor que o sistema tem a rastreabilidade de tudo que o usuário Marquinhos fez. Então, lá na tabela de rastreabilidade vai estar lá o usuário Marquinhos. Aí, de repente, do nada, 30 anos depois, você pega e muda. Você vai lá no cadastro de usuário e muda Marquinhos para Marcão. Na hora que tiver uma auditoria nesse sistema, vai demorar pra caramba. Na hora que auditar o sistema lá, por exemplo, puxa, ó, o Marquinho trabalhava no RH, putz, teve um ano lá que ele se deu 40% de aumento. Ou, perdão, o Marcos, um funcionário, sei lá, vamos dizer que o Arthur tá trabalhando nessa empresa. Caramba, o Arthur teve 80% de aumento. Quem deu aumento para esse cara desse jeito no sistema? Quem alterou esse dado no sistema? Aí vai lá na. Ah, foi o Marquinho. Quem é Marquinho no sistema? Vamos lá na tabela de usuário, ver quem é Marquinho. Aí dá um select na tabela lá de usuário, o where usuário igual a Marquinho. Cadê o Marquinho? Virou Marcão, né? A LGPD, exatamente. Mas não tem mais Marquinho, não é possível. Até eles descobrirem que Marquinho virou Marcão, matou. Saca? Mas eu, chato como usuário, falo, não, eu quero mudar, eu não quero mais o meu usuário Marquinho. Eu quero ser Marcão agora. Tá bom. Então o que a gente vai fazer? A gente desativa o teu usuário e criamos um novo usuário Marcão. E aí, a partir desse momento, ele usa esse. Eu consigo disponibilizar os usuários para ele. Então, ou seja, numa rastreabilidade. Isso, gente, isso acontece de verdade. Essa coisa de rastrear quem alterou determinada informação, assim por diante. Depende. Não sei. Depende de como eu guardo isso na minha estrutura, Rafael. No caso de usuário, é banal. É recomendável que não altere. Por exemplo, a gente fala de usuário, a gente está falando com muleta, mas de repente numa empresa, lá na tua empresa, o teu código de acesso é uma matrícula. A tua matrícula na empresa. Tá certo? Aí você quer mudar a matrícula para qualquer coisa lá, sei lá. Porque eles falam,
que tal matrícula, na Simpol onde eu trabalho tem bem isso. Para quem trabalha na administrativa tem uma categoria de matrículas. Para quem trabalha na outra área tem uma outra categoria de matrículas. Então vamos supor que eu vá de uma área para outra. Tenho que mudar minha matrícula. Ah, eu vou entrar no meu usuário atual e altero? Não, de jeito nenhum. Eu sou desativado naquela matrícula que eu tenho e cria-se um novo usuário para mim com a nova matrícula que eu vou ter. Saca? Então tem isso. Cada caso é um caso, tem que se analisar. A gente fala isso aí porque geralmente esse tipo de coisa a gente não faz por causa de rastreabilidade. Tá? Por isso que eu estou dando esse exemplo. É um exemplo. E outra coisa também, por isso que eu falo que tem o método excluir, né? A gente não exclui, a gente exclui. Isso a gente vai ver como que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Então, eu faço algumas validações aqui, que é verificar se ele está passando os tipos de usuário, sendo administrador ou comum, tem que passar, que é exigência do sistema. Se ele passar, eu vou passar um código de erro 5, que é o quê? Tipo de usuário inválido. Faça a validação do usuário. Se o usuário for passado em branco, nesse caso é importantíssimo o usuário ser passado, porque eu vou dar o update, né? No usuário, lá eu preciso dele. E a senha também precisa ser informada. Se tudo isso deu certo, faço a instância da model usuário e vou no método alterar. Passando usuário, nome, senha e tipo de usuário. Vou lá. Método alterar. Faço lá o meu DB query. Vou setar o nome, a senha, o tipo de usuário e vou dar um where, dizendo que o usuário é igual ao usuário que ele passou para eu poder acertar aquele cara. No update, se der linhas afetadas superior a 0, quer dizer que ele atualizou uma linha. Concorda? Então ele retorna o código 1. Ó, usuário atualizado corretamente. Se não, ele vai passar o código 6. Houve algum problema na atualização na tabela de usuários e mostra isso para o meu para minha controller lá. E retorna esse cara. Vendo para cá, dou um JSON encode nesse retorno de acordo com o que eu fiz na model e mando para a view. Beleza? Tudo bem? Tranquilo isso aqui, né? Quanto à atualização. Então a gente fez insert, fez select, agora fez update. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos supor que o usuário comum recebeu uma promoção e agora ele é um usuário administrador. Eu posso criar algum script para atualizar esse registro de maneira automática? Ou é mais viável realizar isso da maneira manual? Entendi a sua pergunta. Bom, quando esse cara for promovido, ele pode ser promovido, mas continuar como usuário comum dentro do sistema. Não sei se eu interpretei certo a tua pergunta. Então, não seria conveniente fazer... É isso mesmo? Tá. Então, não seria conveniente fazer isso de forma automática, porque, de qualquer forma, é um caso a ser julgado. Agora, se tem uma regra no sistema assim, na empresa, perdão, fala assim, ó, na empresa, todo mundo que vira gerente vira administrador do sistema. Tudo bem? Aí você pode, aqui na model, aqui, ó, vou dar o DB query. Aí vamos supor que eu tenho o cargo. Você atualiza os dados dele e faz um if aqui perguntando se o teu cargo novo que você está passando é gerente. Se for gerente, já dá um update lá no tipo de usuário, transformando ele para administrador.
Mas isso vai muito da regra de negócio. Tá? Eu tô criando uma situação hipotética em cima da sua pergunta. Mas dá pra fazer o que você quiser, cara. Entendeu? Dá pra fazer o que você quiser. Tá? Tudo bem, pessoal, até aí? Mais alguma dúvida aí? Evelyn, tá tudo bem aí, Evelyn? Você tá muito quieta hoje. Professor, eu tô achando a aula da cama, tô com dor no braço. Ai, putz, foi mal, desculpa. De boa, tranquilo. Aí eu tô achando lá deitada, o braço tá zoadão. Putz, é aquelas coisas de digitação lá? Sim, mas eu tô fazendo fisioterapia. Ah, Só que dói, sabe? sim, a físio pega. No começo ela pega mesmo. Eu sei disso porque eu fiz no braço, fiz no joelho, é complicado. Tá bom. Desculpa aí, encher. Fica quietinho. Tranquilo. Beleza? Matheus, tudo bem? Matheus apareceu aí na área? Dá um salve aí, Matheus. Beleza, então, galera? Tudo bem até aí? Eu acho que que estamos indo bem. Uma coisa que eu quero fazer com vocês é coisa besta, mas só pra gente bater aqui, ó, é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos só voltar rapidinho aqui na Model pra gente fazer uma brincadeira, só pra vocês verem que é legal. Eu vou, antes de dar o DB Query aqui, ó, eu vou dar um eco no SQL. Só pra gente ver o dinamismo de como que ele monta isso, tá? E vou dar um exit aqui, só pra gente ver o dinamismo de como ele monta isso. Cadê? Insomnia. Aqui. Vamos chutar. Beleza, ó. Aqui, ó. Tô passando nada, certo? Quando eu der aqui o meu... Ó lá, que legal. O que ele fez, ó? Tá vendo? Ele deu select asterisco from usuários, where dt cria, pá. Então, ou seja, vai trazer todo mundo, firmeza? Então, ou seja, dentro aqui da nossa model, ele não entrou em nenhum desses casos, ó. Agora vamos passar o usuário. Olha lá. Ele montou dinamicamente. Então a query é montada dinamicamente. Tá vendo? Admin. Se eu tirar o admin, ele volta o que é. Passar nome. Marcos. Olha lá. Dá o select. Dinamicamente ele entrou lá porque nós fizemos a consistência aqui. Que se o nome do cara for diferente de branco, ele entra aqui e faz essa concatenação. Se eu bater aqui de novo, só o cara. E o tipo de usuário. Olha lá que legal. Ele nem bateu lá na model, viu? Ele bateu na controller, já viu que não é o tipo de usuário padrão e já retornou o erro lá da controller mesmo, tá vendo? Então isso prova que ele nem na model chegou. Foi na controller, da controller ele voltou para trás. Agora, se eu passar comum aqui, olha lá. Então, ou seja, é uma query montada dinamicamente, de acordo com o que eu parametrizo, o que vem lá do meu front-end. Tudo bem? Eu ainda tava lembrando, eu tenho que falar isso quando eu explicar isso. E acabei passando um reto. Professor. Oi. Daiane, então quando o front-end ele entra para remasterizar isso daí e passar de uma forma mais bonita? Sim. Ah, tá. É que nem aquele vídeo lá que o Luizão colocou lá no grupo. Eu achei da hora lá do pacote de papelão lá.
Você vê, né? Quem pena sentado lá fazendo é o quem? É o back-end, tá vendo? E aí o front-end fica fazendo a mágica lá, vai ser bonitinho. Eu achei da hora aquele vídeo. Barato. Tá? Então, é isso. Tá? Então, só vou mostrar para vocês que a query eu monto dinamicamente. Tá? Então, o resultado, obviamente, também é dinâmico. Voltando para a alteração. Então, vamos lá na alteração aqui no Insomnia. Para a gente não perder tempo. Cadê o meu Insomnia, filha da mãe? Aqui. Então, deixa só aqui no meu... Deixa eu pegar aqui alterar aqui. Deixa eu duplicar aqui. Vamos jogar para Qui. E aí aqui eu vou dar só para ficar bonitinho, tá? Então eu tenho que alterar, né? Então, sei lá. Tentar passar o usuário segundo o DSN. Senha não pode estar vazia. Ele até autenticou o usuário. Nome, senha, né? Vamos pôr senha. Vamos seguir a ordem que ele está pedindo aqui. Houve algum problema na atualização na tabela de usuários. O que aconteceu? Deu certo. Ele não atualizou. Vamos lá, vamos dar uma analisada. Cadê? Tá vendo que ele saiu aqui, ó? Beleza? Vamos entender o que aconteceu? Vamos fazer o seguinte aqui, só para a gente poder... Depois eu volto, tá? Eu só vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar um VSQL e vou montar o comando SQL só para ele poder mostrar para a gente. Então eu vou dar um echo na variável SQL e vou dar um exit. Tudo bem? Vou executar. Vou lá no meu Insomnia. Beleza. Alguém poderia me dizer, de acordo com esse update, por que ele não atualizou? Ele falou que deu algum problema na atualização? Nossa, que silêncio. Isso tá até doendo o silêncio. Por causa do tipo de usuário? Não. Ele não executou. Deu pau não foi por causa disso. É porque tem espaço faltando. Ele não completou. Não está completo. Não Ele tá só registra completo, não é? Mas você concorda que, ó, se eu bati lá na model, pelo menos pela controller ele passou, né? Vamos olhar a controller. Tá vendo? O que a controller pega? A controller pega lá o usuário e a senha. Teoricamente,
ele passa. Apesar que já temos falha aqui nessa validação. Vocês concordam comigo? Deixa eu ver se eu estou no método certo. Sim. Mas vamos até deixar aqui isso aqui por enquanto. Aqui a gente vai discutir já. Se a gente for lá no Insomnia, olha aqui a query. Olha o meu... Cadê a minha controller, Cacilda? Aqui, a minha model. Para ele ter dado o código 6, o que esse cara tá falando aqui, ó? Ele fala affected rows, mas rows são os dados que não estão completos, alguma coisa assim? Não, o rows é a quantidade de linhas afetadas com esse update. Ele diz o quê? A quantidade de linhas afetadas é maior que 0? Se for, atualizei, porque ele achou o cara e atualizou. Né? Ele afetou. Mas se ele não achar, ele vai vir 0. E aí ele caiu para o código 6. De acordo com isso aqui, e olhando aqui a nossa... Cadê? Por que ele não atualizou esse registro? Tem um pouco de conceito de banco. Acho que é mais por causa de banco. Acho que mais o conceito de banco vai conseguir responder isso que eu estou perguntando. Ah, muito bem, seu Eric. O Eric respondeu aí. Ele não achou o usuário no banco. Quem é o usuário? Segundo o DSN. 2 DSN aqui, ó. No meu banco, eu não tenho nenhum usuário 2 DSN. Tá certo? Tudo bem? Agora, tudo bem, ficou claro por que ele deu esse erro? Ficou claro? Porque eu não tenho o usuário que ele está pedindo atualizar lá. Ótimo, muito bem. Agora vamos lá, eu vou fazer um outro teste. Eu vou pegar o usuário Nono, né, que eu tenho, que é o diferentão aqui, só para Nono. Pronto, vou pegar o Nono. Nono. Parecia ser algo tão difícil, né? Às vezes é isso, às vezes o erro tá na nossa cara e a gente não vê. Vou passar o usuário Nono. Aí que eu vou fazer aqui? Deixa eu só voltar na minha... Vou desfazer isso que eu fiz aqui. Beleza. Então vamos dizer que o jogo siga aqui. Funcionou. Vamos fazer um select lá na nossa tabelinha de novo? O que aconteceu? Meu, cagou os dados. Vocês concordam comigo? Que essa atualização ela está incompleta? Beleza. Eu fiz a crítica de usuário, de senha. Mas olha só o que aconteceu com o nome. O nome ficou em branco. O tipo de usuário também azedou o pé do frango. Certo? Ficou branco. Tá vendo? Não, pera aí, galera. Tá certo, é isso mesmo. E aí?
Isso é uma falha grave, concorda? Dentro de um sistema? É uma falha grave. O que faltou a gente trabalhar aqui? Não foi criado com Not No, professor? Não. Então faltou isso. E faltou também lá no back. Exatamente. Foi o que o Raul colocou aí. Faltou o quê? Validações. Né? Pô, caramba, eu coloquei validações lá no meu insert, vamos falar assim, né? Na minha inserção, no meu inserir. Mas na hora que eu mando atualizar, dane-se. Se não passar o tipo de usuário, se não passar o nome, dane-se. Ele aceita do mesmo jeito. Então faltou complementar. Cadê? A minha controller, né? Aqui tem um erro. Certo? E faltou a gente fazer uma validação para nome, mesmo sendo atualização. Ah, mas o usuário lá, ele não atualizou o nome dele. O nome é o mesmo. Dane-se. O front tem que passar esse dado para você. Porque imagina, a pessoa, eu vou ter que fazer um método para atualiza o nome, atualiza o tipo, atualiza. Não, ele tem que te dar as informações para você atualizar. E só atualiza um determinado campo quando é muito específico. Por exemplo, preço de um produto. Tá bom, então o preço de um produto eu vou atualizar somente o preço. É uma outra situação. Mas quando a gente está falando de dados cadastrais, quando ele salva, ele vai atualizar tudo que está em front para ele. Tudo bem? Então, qual que é a missão que eu quero que vocês façam para a próxima aula? Eu quero que vocês implementem a consulta, que é tranquilo, mas eu quero que vocês implementem aqui ou alterar aqui, já vou, dá um tempinho. E o que mais? O que falta aqui. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Para a gente poder complementar tudo. E aí, e obviamente, seguindo a ideia do quê? Das regras de inserção. Em cima disso que eu estou falando, a gente vai criar, a gente vai colocar, dar um pouco mais de inteligência para isso aqui, quando a gente finalizar esse CRUD. Mas aí eu vou contar para vocês que a gente vai economizar código, vai economizar o tamanho desse arquivo, a gente vai fazer juntos isso daí, para otimizar essa parte de validação. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Tá vendo as preocupações que a gente precisa ter dentro de uma implementação de um CRUD? Vocês concordam comigo? Simples, mas precisa ter essa preocupação. Beleza? Tudo bem? Fechado? Exatamente, Raulzão. É onde você entrou aí. Exato. A gente pode criar um método privado dentro dessa classe só para fazer validação validação na inserção, validação na alteração, que são praticamente iguais. A gente cria um método que faz que só eu faço a instância dele, chamo, valido e me dá um retorno. Tá validado, não tá validado. Ponto. Isso mesmo. Exato. Tá vendo que eu otimizo de código? Entra naquilo que eu falo para vocês. Lembra que eu falava lá no primeiro módulo, de novo. Como você faz para ir lá no Taboão da Serra? Sei lá, o cara vai pela Raposo Tavares, vai lá na Eliseu de Almeida e volta e chega na Praça Taboão. Ou o outro pega e sobe ali a rua da ETEC, pega a BR e vem reto. Saca isso aí? Então, das duas formas a gente chega no resultado. Só que aí a gente começa a ter visões de como otimizar o código. É bem mais fácil, concordo em número gênero legal, Raul. Só que para a gente poder criar esse entendimento na nossa cabeça,
a gente precisa aprender, ter os conceitos, blá, 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 que é isso que é. Entende aquilo que eu falo lá no começo, na aula inaugural, onde a gente quer chegar? É justamente passando esse passo a passo. Beleza? Fechado? É o mais difícil, mas é uma questão de prática, por isso que a gente tem que programar, por isso que a gente tem que pôr a mão na massa, por isso que a gente tem que desenvolver. Então isso vai fazer a gente evoluir. Beleza? Deixa eu parar a gravação.